Boa tarde! Estamos aqui mais uma vez para relembrar um assunto que aparece em grande quantidade na prova e vocês cismam em ter muita dúvida. Então, para poder clarear a mente de vocês, vamos falar hoje sobre artigos indefinidos ou indefinite articles do inglês. Os artigos indefinidos são somente dois carinhas e, na verdade, significam a mesma coisa, só serão usados em situações diferentes. Eu terei os indefinite articles como an e a. O an eu vou usar sempre que ele anteceder uma palavra que comece com o som de vogal. Então, se eu tenho som de vogal, eu usarei o an. Em contrapartida, se a palavra começar com o som de consoante, eu usarei o a. Aqui, ó, exemplo. He is a shy man. Ele é um homem tímido. Percebam que antes da palavra shy, eu usei o pronome indefinido, o artigo indefinido, a. Por que o a? Porque shy começa com som consonantal de s, né? O sh. O s mais h faz som de sh. Então, esse som é consonantal. Em contrapartida, olha esse exemplo aqui de baixo. An apple. An apple. Eu tenho aqui apple com um som de vogal, e por conta desse som de vogal eu uso an. E aí nós temos que tomar cuidado com algumas palavrinhas que começam com consoante, porém tem som de vogal, tá? E essas palavrinhas elas costumam ser um pouquinho tricky, né? Palavrinhas que podem passar uma rasteira em vocês na hora de escrever lá na prova, ou marcar a opção que fale sobre isso. Então tem uma regrinha aqui que fala que vamos empregar o an antes do H mudo, mas você vai empregar o an antes de qualquer palavra que tenha som de vogal, e o a antes de qualquer palavra que tenha som, olhem, muito importante, som de consoante. Então nós temos aqui três palavras que começam com consoantes, mas tem som de vogal: air, hour, honest e honor. Então, eu falarei an air, an hour, an honest, an honor, ok? A mesma regra vale para o... Se eu tenho o a e antes dele, quer dizer, após a ele, vem uma palavra que começa com vogal, mas tem som de consoante, eu teria que usar o a. Então, vamos lá. Olha as palavras que estão aqui: unit, uniform, unique, university, useful. Professor, mas começa com som de vogal. Ó, você está falando aí you, não é o i? Não. Esse som de y é o som do y. E o y é uma consoante, não vogal, ok? Então, nesse caso aí, esse som de y é o som do y. Então, ele é um som consonantal e não um som de vogal. E por ser um som consonantal, eu usarei o artigo indefinido a em vez do an. Tudo bem? Então, a unit, a uniform, a unique, a university, a useful. Ok? Aqui. Existem alguns casos em que o H não vai ser mudo. Nesses casos, eu vou usar o a. Ó, a hero. E aqui é o padrão, né? Uso o artigo indefinido a antes de som consonantal. E aqui, hero, esse H tem som consonantal. Mesma coisa com a palavra country, né? A country. Cow é o som de k, né? Inicial. Então, por isso, eu uso o artigo indefinido a. Tudo bem? O artigo indefinido, gente, ele é usado no começo de orações ou textos, quando você quer começar a falar sobre algo ou alguém, ou quando você não quer falar sobre algo ou alguém específico. Tudo bem? É muito importante que não se usará
os artigos indefinidos antes de palavras no plural. Palavras no plural não recebem artigo indefinido e nem os substantivos incontáveis. Substantivos incontáveis também não receberão artigo indefinido. Então, sabendo disso, vamos fazer aqui os exercícios desse capítulo da apostila. Questão número 32. A duck is a mountain, a vegetable, a bird or a two? A duck, o pato, ele é uma ave, a bird. Olha que bonito, a bird. Tá? 33. Everest is, quem todo mundo já ouviu falar, né, do Monte Everest, a maior montanha do mundo, uma das maiores montanhas do mundo. E aí, já dei a resposta, né? O Everest é uma montanha, um pássaro, uma ferramenta ou um vegetal? A mountain. Aqui ele só quer que você preste atenção, né, no uso exato antes do som consonantal de mountain, ok? A hammer is, o martelo é a tool, uma ferramenta. A carrot is a vegetable, ó, som consonantal, vegetable. Tennis is a game, a fruit, a river, a musical instrument. Tênis is a game, é um jogo, né? Jogo de tênis. A pear is... O que é uma pera? A pera is a fruit, certo? A trumpet. Trumpet é aquele instrumento musical douradinho, né? De sopro. É um jogo, um rio, uma fruta ou a musical instrument, um instrumento musical. Bem facinho essas questões, né? Bem tranquilinho. The Amazon is... O Amazonas é um jogo, uma fruta, um rio ou um instrumento musical? Obviamente que o Amazon aqui a qual se refere é o nome de um rio, tá? O rio Amazonas. Jupiter is a mountain, a planet, a bird or a tool. Júpiter é o que? Uma montanha, pássaro, ferramenta ou planeta? Planeta, né? Bem molezinha. 41. Uma rosa é um jogo, uma fruta, um rio ou uma flor? Uma flor. Essas questõezinhas aí são bem tranquilinhas, certo? Agora vamos para essa questão aqui, ó. Tem a palavra uniform, coffee and milk, certo? Em qual delas eu vou usar artigo? Qual das opções aqui está correta? Alguém? Vai tentar? E aí? Quem aí pensou na letra D, acertou. Por quê, gente? Primeiramente, palavra uniforme é uma palavra contável, beleza. Mas esse som aqui não é o som de U, é o som do Y, uniform. Então eu usaria o artigo indefinido a. Coffee é incontável e milk é incontável. Se são substantivos incontáveis, eles não receberão nenhum artigo indefinidos antes. Paper, umbrella and unique. Quais são as opções que você vai colocar aqui? Bem, primeiramente que no inglês papel é uma coisa incontável. Lá em inglês você conta as folhas de papel, a resma de papel, mas o papel em si é uma palavra incontável. Se o papel é incontável, aqui eu tenho zero article, que é o artigo zero, né? Eu não coloco artigo algum aqui, tudo bem? Então já sabemos que a primeira aqui vai ter um x, então é C ou D. Aí nós temos a palavra umbrella, umbrella. Umbrella tem som de U, então preciso colocar o artigo indefinido an umbrella, an umbrella.
Em contrapartida, a palavra unique começa com U, aquele sonzinho de Y. Então aqui, a unique. Resposta 0, N e A. Letra C, Charlie. Eita, tá ruim de marcar aqui. Foi. Para terminar, a última que nós vamos fazer, essa daqui, ó. Air, children and automobiles. Automobile, né? Automóveis. Senhores, air é o herdeiro. Air tem esse H aqui, porém esse som é mudo, certo? Então fica com som de vogal. Se eu tenho vogal, eu precisaria usar o N. Children and automobile são duas palavras que estão no plural. E plural também não receberá artigo indefinido. Então, resposta da 44, letra alfa. Beleza? Então, façam os outros exercícios e, tendo qualquer dúvida, é só mandar mensagem no WhatsApp, no meu WhatsApp, ou diretamente no Google Class, ok? Então, abraço e até a próxima aula.